Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, o Editorial da Noite, né? Um domingo à noite, a gente gravando aqui para vocês, mas é porque realmente a gente acredita que a gente está fazendo a diferença assim. Vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou falar de dois temas importantes para vocês. Primeiro, Anderson Torres. Tem uma solicitação de uma comissão do Congresso Nacional que começa já nessa semana e promete abalar as estruturas, pois o diretor da PF vai ser ouvido e vai ter que prestar esclarecimento sobre o pedido de prisão de Anderson Torres. A gente vai falar sobre isso aqui. Também vamos falar nesse vídeo ainda sobre a presença de Bolsonaro na AgriShow, que abalou as estruturas do governo PT, inclusive escancarou um crime de responsabilidade pelo governo. E eu vou mostrar isso aqui para vocês nesse vídeo, então sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com você. E se num domingo à noite eu gravando o vídeo para você não valer a sua inscrição aqui no canal, eu não sei mais o que vale, tá certo? Então se inscreve aí, bora deixar o canal forte, a gente tem meta, tá bom? Bora começar? Vem comigo que eu vou trazer para vocês uma matéria do Conexão Política. Comissão quer explicações da Polícia Federal sobre a prisão de Anderson Torres. A matéria diz que o mês já começa agitado em Brasília. E na próxima semana, além da votação do PL das fake news, o que é uma grande aberração, haverá também outros temas polêmicos. E um deles que está em destaque é que os parlamentares da Comissão de Segurança da Câmara vão votar na terça-feira também um requerimento para chamar o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, para prestar esclarecimentos sobre a prisão do Anderson Torres. Vamos lá. Vamos entender que se hoje tem muita gente falando, mas tudo é culpa do Alexandre de Moraes, tá? A prisão do Anderson Torres, enfim. Só que essa prisão que eu vejo completamente ilegal e alheia aos princípios básicos do direito, norteados aí pelo devido processo legal, ela teve um início e teve um pedido de prisão, e esse pedido de prisão veio da Polícia Federal. Mas, convenhamos, sem sequer prazo hábil para colheita de provas para fazer o pedido de prisão do Anderson Torres. E é isso que essa comissão quer apurar. Mas peraí, como que veio esse pedido? Teve motivação política da Polícia Federal? Se teve motivação política, tem um princípio no direito que chama princípio da impessoalidade, ou seja, você não age por questões políticas, sempre você age pelo interesse do bem comum, do bem público. Tá? Então qualquer agente público está direcionado a isso. Então é isso que essa comissão quer saber. Se teve um interesse político, quais as provas que ele já tinha colhido até lá, porque para embasar o pedido de prisão tem que ter provas. E agora eles estão trabalhando querendo saber quais as provas que tinham contra Anderson Torres para esse pedido de prisão da Polícia Federal ter sido feita. Afinal, o Alexandre de Moraes concedeu, mas o pedido veio de baixo. E o que justificou esse pedido? Interferência política? Quem pediu a Polícia Federal para fazer isso? É isso que essa comissão busca saber, tá certo? Ainda sobre Anderson Torres, essa aqui é uma publicação da Mais. A situação do Anderson Torres está precária, foi o que trouxe essa informação o deputado federal Sanderson, que é presidente da Comissão de Defesa, de Segurança Pública e Defesa, lá da Câmara dos Deputados. Então, vai ter uma missa em ação de graça pela saúde e vida de Anderson Torres, que vai acontecer na Paróquia Sagrado Coração de Jesus da Nossa Senhora, em Brasília, tá? Vamos lá, por que essa missa de ação de graças vai acontecer? Anderson Torres está numa situação deplorável, tá? O Sanderson visitou o Anderson Torres e nessa visita ele falou que ele chorava o tempo todo, visivelmente abalado psicologicamente, e o Alexandre de Moraes quer mandar ele para a área psiquiátrica da Papuda, tá? Da Papuda, sendo que ele não tem condições, não tem justificativa de manutenção da prisão dele. A gente vê que tudo isso é uma questão que engloba ali outros interesses além somente do interesse jurídico na manutenção da prisão dele. Tá, mas o grande ponto aqui é que ele, conforme o próprio psiquiatra forense declarou, ele tem impulsos suicidas. E isso é muito, mas é muito grave. Então, estão fazendo uma missa, o Arthur Virgílio, que era correligionário do próprio Alckmin, ajudou a criar o PSB, que é
também ex-senador, falou que a esposa de Anderson Torres está com câncer e as crianças dele dependendo de ajuda de familiares para não passar fome, para não encontra-se em dificuldades. Anderson Torres, por sua vez, é um delegado da Polícia Federal com endereço fixo, com todos os requisitos para estar em liberdade. Assassinos do pior naipe, do pior estilo, têm uma tornezeleira e podem aguardar em liberdade, tem prisão domiciliar, políticos corruptos aguardam na sua casa com prisão domiciliar. Qual o crime tão grave que Anderson Torres cometeu? Isso é grave, ou seja, a gente vê aqui que ser opositor político de certas esferas é muito pior do que ser um político corrupto. Isso é muito grave, tá certo? Vamos lá, a gente vai partir para outro ponto agora. A gente vai falar sobre a vinda de Bolsonaro a Ribeirão Preto. Vamos começar com o Ricardo Salles. Primeira coisa, o fato de Bolsonaro estar vindo a Ribeirão Preto, foi cancelada a festa de abertura. E aí o Ricardo Salles se manifestou. Que palhaçada é essa da turma do Mapa? Fizeram cancelar a cerimônia de abertura da AgriShow, só para não dar o braço a torcer, que é Bolsonaro o mais querido do agro brasileiro. O amor venceu, só que não. Então tem essa crítica aqui do Ricardo Salles, que é deputado federal e já foi ministro da Agricultura, tá? Do Meio Ambiente, perdão. O que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês focarem? O governo Lula, ele vem agindo de maneira totalmente ideológica. Se tem uma coisa que vocês têm que entender é que o direito público, ele não se confunde com os interesses de presidente A ou B. Então, o Banco do Brasil, e inclusive teve até uma publicação do Márcio França, deixou de pôr o patrocínio nessa que é a maior feira agro da América Latina, tá? Agora vamos lá. O Banco do Brasil amargou prejuízos gigantescos durante a gestão Lula. Petrobras, entre várias outras estatais. Você quer saber o porquê? Vou te dizer. Se eu tenho um banco que precisa de independência, mas eu vejo que ele age por interesses políticos do gestor atual, eu vou manter o meu dinheiro lá? Não, não vou. Então, pode haver, inclusive tem vídeos de produtores rurais falando que vão todos sair do Banco do Brasil. Você tem noção que o agro é a maior potência econômica do Brasil? É o suporte, são os pilares da economia brasileira. E os agricultores estão falando em retirar. Por quê? É um banco que não está sob a interferência do livre mercado. É um banco que está sob a interferência de interesses políticos do presidente. Um presidente que é vingativo, um presidente que mostra que não está ali para governar pelo povo. Que se dane se o Banco do Brasil vai quebrar com isso. Você tem noção se todo o agro brasileiro falar, eu estou fora do Banco do Brasil, o prejuízo bilionário que o Banco do Brasil pode tomar? E a imagem que o Banco do Brasil passa lá para fora. Aí tem mais um ponto. Interesses políticos não podem ser utilizados, preste atenção, interesses políticos não podem ser utilizados para interferir em estatais. E aí é um crime de responsabilidade nítido cometido pelo governo. É nítido. Usar a forma de vingança e retirar um patrocínio que não é favor do governo. É interesse da estatal porque lucra com isso e tem investimento. Falaram que vão deixar lá a linha de crédito para os produtores. Se tiver outro banco com as mesmas condições, o agro vai. Sabe? E aí, agora eu digo para vocês, o agro comprou a briga. E aí, o Lula vai ver o tamanho dessa briga. Presta atenção. Bolsonaro foi recebido com festa em Feira do Agronegócio. Essa matéria aqui é do estado de Minas, tá? Mesmo estando com o evento, com a abertura do evento cancelado, ele foi ovacionado. Ex-presidente foi a Ribeirão Preto para a feira da AgriShow e foi recepcionado por apoiadores vestidos de verde e amarelo em clima de eleição. É o que o estado de Minas diz. Então, o Bolsonaro, não adianta, o agro tá com ele. E teve aqui jornais que tentaram amenizar, que não foi tudo aquilo, a recepção. O Paulo Bilinski esteve lá, deputado federal, e olha só. Olha aqui o Bolsonaro! Isso aqui é o povo!
Pois é. Então, às vezes você não entende o porquê o governo quer destruir a reputação do Bolsonaro, mesmo ele não estando mais na presidência. É isso aqui, o povo tá mobilizando. Então, isso aqui é o tipo de ação que não nasce organicamente por parte do governo esquerdista, do governo do PT. Não nasce. Então, essa é a grande preocupação que o governo Lula tem em relação ao Bolsonaro. Tem em relação ao Bolsonaro. E o pior, o governo Lula colocou o agro como inimigo. Como inimigo. Quer um exemplo prático? O Lula, durante uma entrevista, falou que o agro é fascista, que o agro é mau, que o agro só quer explorar as pessoas, que o agro tem que ser contido. Esse é um presidente que passa a imagem lá fora, fala mal do agro brasileiro na China. Aí vem o Stedley, tá? Isso aqui são os jornalistas livres de extrema esquerda. Vem o Stedley e diz o seguinte: o verdadeiro inimigo do governo Lula é o capital financeiro, o Banco Central e o agronegócio. Nós defendemos o governo Lula, mas todo movimento popular precisa ter autonomia em relação ao governo. Democracia não é compadrio. Então já vem o João Pedro Stedley aqui e fala, ó, nós estamos do lado do governo Lula. Aí o governo Lula tenta descolar um pouquinho do MST. Aí vem a matéria do Estado de Minas. Governo Lula, em meio à CPI, que vai encontrar muita coisa, diz que o MST vai participar do conselhão do próprio governo, em meio a risco de CPI. Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha confirmou a informação e disse que não há fato que determine a CPI. O governo Lula criou um conselhão para assuntos econômicos. Então presta atenção na loucura. O governo rechaça o agro e coloca o MST, invasores de terra, dentro do Conselho de Economia, ou seja, dentro do Conselho da estrutura financeira do país. Isso só pode dar errado. Isso não faz sentido para qualquer um que seja minimamente racional entender que isso pode dar certo num país. Não tem como. Então, Lula rechaça o agro e vincula-se ao MST. E o pior que aconteceu hoje, o MST, ao que tudo indica, vem como um instrumento de ataque a opositores pelo governo Lula. Quer um exemplo? Tá aqui. O Rogério Marinho, que é senador e para mim um dos mais brilhantes hoje dentro do Senado, escreve o seguinte: sem terra invadem fazenda de Tereza Cristina e de seus familiares em terrenos. Propriedade da senadora e de seus familiares foi ocupada na madrugada deste domingo. Uma bandeira do MST foi fincada no local. Hoje, 30 de abril, o MST, Movimento Fora da Lei, que apoia e participa do governo do PT, invadiu a propriedade da senadora Tereza Cristina. Passou da hora de enquadrar seus dirigentes em função dos crimes de invasão, constrangimento, ameaça, depredação de patrimônio, entre outros. CPI do MST já. O Tarcísio de Freitas falou em um evento agro ao lado de Caiado, ao lado de Zema e ao lado de outros importantes players aí da direita, dizendo: pisou em São Paulo, vai pra cadeia. Ou seja, a guerra está instaurada. É assim. Então Lula já tomou seu lado. Ele é contra o agro e ele é a favor do MST. E essa CPI da MST já tem gente dizendo que ela tem um poder devastador ainda maior do que a CPI de 8 de janeiro contra o governo Lula. Porque o porquê que o governo Lula colocou o MST dentro do Conselhão de Economia? Tem muita coisa a ser descoberta. Tá? Tem muita coisa a ser descoberta. E a gente vai analisar uma por uma aqui para saber o que está fluindo de tudo isso. Tá? Mas a gente sabe que o caminho que a gente está indo pode ser um caminho difícil demais de voltar. Porque se o agro brasileiro cai, Venezuela e Cuba é pouco pra gente. É pouco. A coisa vai ficar feia. Tá certo? E se tem gente que acha que eu tô delirando, pesquisa um pouco, estuda um pouco. Que vai ver que a mente do esquerdista precisa ser estudada pela NASA mesmo. Porque não tem lógica você apoiar o MST e atacar o agro. Isso é uma aberração intelectual. Tá certo? Grande abraço. Domingão era para ser um final de dia feliz, né? Ter ficado com a família e tudo. Mas assim, cara, tá difícil. Tá difícil a gente trazer boas notícias quando a gente vê tudo isso acontecendo.
O agro é uma força, os caminhoneiros é uma força. Quem sabe o que pode vir daí, tá certo? Vocês entenderam. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.